Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula online. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Aos alunos que estão acompanhando as aulas, interagindo, fazendo os exercícios, então a vocês, meus parabéns, vocês são alunos nota 10. Vamos dar continuidade hoje à quarta aula do módulo 4, tá? Então, hoje nós estamos na penúltima aula desse módulo. Sábado que vem vai ser a última aula e vamos estar encerrando o módulo 4. Na aula de hoje, nós vamos falar de 4 sistemas muito importantes. Sistema imunológico, sistema linfático, sistema endócrino, sistema tegumentar. Vamos começar a falar do sistema imunológico. Eu acredito que você já ouviu falar muito sobre o sistema imunológico, principalmente nesses últimos dias, né? Tempos de coronavírus, é só o que se fala de vírus, de imunidade, sistema imunológico. Então vamos lá dar início a esse sistema que está sendo tanto falado e mensurado nesses últimos períodos. Então as funções do sistema imunológico é principalmente gerar uma resposta imune, uma resposta imunológica. Mas para que gerar uma resposta imunológica? Para a destruição de micro-organismos invasores, tá? Assim como para controle de algumas células. A gente vai ver que ele, aliado ao sistema linfático, ele consegue fazer o controle dessas células, tá? Mas, principalmente, gerar resposta imunológica e formação de anticorpos e células de memória, que é também chamado de memória imunológica. Então, essas são as duas principais funções, né, do sistema imunológico. Esse sistema ele é composto basicamente por células. Essas células elas podem ser células acessórias, como macrófagos, células dendríticas e leucócitos, ou linfócitos, como linfócito T, linfócito B e células NK. Então, as células, principalmente os macrófagos, né? São células especializadas em fagocitose e apresentação de antígeno. Essas células elas se encontram estrategicamente distribuídas. Então, na verdade, assim, os macrófagos eles estão distribuídos em vários tecidos do nosso corpo. Então, a gente pode encontrar macrófago basicamente em todo o nosso corpo, em todos os tecidos. Então, a gente pode ter aqui na pele, no fígado, no cérebro, enfim, a gente tem em várias regiões. Por quê? Porque elas são células de defesa, elas são, digamos assim, a primeira célula de combate aos invasores, tá? Essas células, elas podem receber outros nomes, mas todas elas são macrófagos, tá? E qual é a ação principal dela? É fagocitose, que consiste em neutralizar, não só fazer a ingestão, mas a digestão, que é para a destruição das partículas infecciosas, né, que aqui pode ser um vírus, uma bactéria, e processar e apresentar esse antígeno. O que é um antígeno? A gente vai já ver o que é um antígeno no próximo slide. Aqui nessa figura ela é muito legal porque ela exemplifica basicamente tudo isso que eu falei. Aqui é um micro-organismo, tá vendo? Aqui é uma célula fagocítica, como por exemplo um macrófago. Esse processo de englobamento, isso daqui, ó, que ele emite, é chamado de pseudópodes, que é como se fossem uns bracinhos, né? Pegando para englobar. Então, ela vai englobar, só que ela não vai só englobar, ela vai englobar, ela vai digerir e destruir, tá vendo? Tudo fragmentado aqui dentro. Então, aqui dentro é tudo fragmentado. Uma pequena parte dessa ela vai mandar para a superfície. Essa parte que é chamada de antígeno, porque o antígeno nada mais é como se fosse a identidade daquele micro-organismo que ela capturou, tá? Aí, para que ela pega esse antígeno? Porque é através dele que ela vai apresentar ao linfócito T, para dizer a ele que tem um invasor, né, e que possivelmente tem uma infecção em curso. Então, ela vai ativar o linfócito T. Outra célula acessória são as células chamadas dendríticas, tá? Que são especializadas em capturar e apresentar os antígenos para os linfócitos.
a principal função das células dendríticas é fazer a apresentação desses antígenos, tá? Então, ela vai lá, captura, igual o macrófago, vai lá e apresenta para o linfócito T. Ela apresenta o antígeno e diz, tem alguém aqui que invadiu e possivelmente está causando um problema aqui no nosso humano, né? Então, essas células, elas residem nos tecidos, tá? Então, após o encontro com esse patógeno, elas vão migrar para os nódulos linfáticos para a apresentação desses antígenos, né? Para poder dizer que ali tem algo que não está normal, principalmente falando de moradores do nosso corpo, né? Então, outras células acessórias são os leucócitos, tá? Então, aqui a gente tem os granulócitos e os agranulócitos. Aqui vocês podem ver que a gente tem dois grandes grupos. Esses nomes aqui vão ser bem familiares para vocês. Vocês podem visualizar, principalmente aonde? No hemograma, exatamente. Quem aqui já xeretou um hemograma, vai ver lá. Neutrófilo, basófilo, eosinófilo, linfócito, tá? Então, são células que estão ali no nosso sangue, são células de defesa que ficam também circulando no nosso corpo através do sangue, tá? Elas aqui são chamadas de granulócitos porque elas têm grânulos, né? Como esses pontinhos aqui, ó. Vocês conseguem visualizar esses pontinhos? São substâncias químicas aqui dentro, que no momento que ela fagocita um micro-organismo, ela libera essas substâncias para elas conseguirem fazer a digestão, tá? Esses agranulócitos já têm os linfócitos e os monócitos, então aqui ele já não tem esses grânulos, por isso que é chamado de agranulócito. Uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês, né, só a título de curiosidade mesmo, tá? Quando a gente tem a quantidade de eosinófilo aumentada no nosso corpo, isso pode indicar que a gente está com uma infecção parasitária ou, a maioria das vezes, é um processo alérgico em andamento, tá? Quando a gente tem uma quantidade muito aumentada de neutrófilo, isso daqui pode indicar uma infecção bacteriana em curso. Basófilo também é processos alérgicos e inflamações prolongadas. Aqui, quando a gente tem uma quantidade de linfócito aumentada no nosso sangue, o que a gente pode ter em curso é uma infecção viral, tá? Olha a diferença, aqui é infecção bacteriana, aqui é infecção viral. Os monócitos já estão associados também à infecção bacteriana e reações alérgicas, tá? As próximas células que nós vamos estar falando é os linfócitos. Então, eu já falei para vocês que vem as células fagocíticas, né? Fagocitam, digerem e apresentam antígeno. Ok, mas e aí? Apresentou para o linfócito T, o que acontece com ele? Ele entra no modo ativado, por isso que é um processo de ativação. Quando ele entra no modo ativado, ele que vai ativar outras células, tá? Ele vai ativar outros linfócitos T, que é para gerar uma resposta imunológica melhor e destruição dos patógenos. Ele também vai ativar os linfócitos B, que é para a produção de anticorpos e células de memória, porque os linfócitos B ou células B, que são ali responsáveis pela produção de anticorpos. E a gente tem também as células NK, que esse é o nome em inglês, né? Natural Killer, que é morte. Então, elas têm ali uma destruição das células, só que é uma destruição mais ampla, né? Então, quando a gente, nosso corpo ali, ele observa que a gente precisa de uma destruição mais ampla, porque a infecção ela já está meio que ampla, a gente começa a induzir também essas células NK. Aqui eu preciso que vocês prestem bastante atenção, que isso daqui é um resumo do que acontece no nosso corpo em relação à resposta imunológica. Nós temos dois tipos de imunidade: imunidade inata e imunidade adquirida. Imunidade inata também é chamada de imunidade natural. Por quê? Porque ela é natural do nosso corpo. Nós temos ela, nascemos com ela, ela faz parte do nosso corpo. A imunidade adquirida, ela só é demandada a partir do momento em que ela é induzida, tá? É induzida por algum agente infeccioso, causando um processo infeccioso, tá? Um micro-organismo, um patógeno.
causando uma infecção. Então aí ela vai induzir o nosso corpo a iniciar a imunidade adquirida. Grande quantidade de células e estruturas estão aqui na imunidade inata, como por exemplo as barreiras epiteliais, células fagocíticas, até mesmo saliva, o muco, secreções, tudo isso faz parte da imunidade inata. A nossa pele é da imunidade inata. Aqui, uma curiosidade bem bacana é que vocês estão vendo o tempo após a infecção. Então, aqui eu tenho de 0 a 12 horas, quer dizer que até 12 horas quem está agindo é uma imunidade inata. A partir dos dias, aqui tem 5, geralmente até 7 dias, né, que é uma infecção em curso, eu vou estar estimulando a imunidade adquirida. Então, você vê que o anticorpo está bem aqui, bem para cá. Então, a gente não produz anticorpos logo imediatamente. A gente demanda de um tempo, né, de 5 a 7 dias para que o nosso corpo precise, né, para que o nosso corpo comece a produzir anticorpos, tá? Para que os linfócitos B sejam estimulados a produzir esses anticorpos, tá certo? E aí a gente tem uma resposta. Essa é a grande questão também da vacinação, né? Por que a gente precisa fazer vacinação? Porque justamente a gente precisa produzir anticorpos. E qual que é a importância de produzir esses anticorpos? A gente vai já ver aqui. Aqui é uma figura que exemplifica bem isso, né? Então, quando os micro-organismos invadem o nosso corpo, os antígenos são transportados através da linfa pelos vasos linfáticos até o linfonodo. Então, as células fagocíticas identificam, fagocitam, processam e transportam esses micro-organismos, né, pelas vias linfáticas até chegar a uma célula T. Chegou numa célula T, que é o linfócito T, elas são ativadas, né? E aí elas iniciam a ativação de outras células T, tá vendo? Essas outras células T, elas vão começar a fazer a destruição do patógeno, mas elas também ativam as células B, que elas auxiliam na destruição, mas principalmente através de produção de células de memória e anticorpos, produção de anticorpos. Vocês estão vendo aqui essa célula que está simulando a liberação de anticorpos, as células de memória? Por que essas duas são muito importantes? Por quê? Vocês viram lá no slide anterior que eu estava falando de dias, até 5 dias para a pessoa desenvolver anticorpos. Se num segundo contato que eu tiver com aquele micro-organismo, eu já tiver meus anticorpos, né, produzidos dentro do meu corpo, eu não vou demandar tudo isso de tempo para que o meu corpo reaja à infecção, certo? Eu não vou ali estar desenvolvendo os sintomas, esperando que o meu corpo tenha anticorpos, né? Então, quando no segundo momento eu já tendo meus anticorpos, a minha resposta imunológica é muito mais rápida. Então, o desenvolvimento, o curso da infecção é menor. É por isso que é muito importante a gente também fazer o processo de vacinação, que ele trabalha justamente no intuito disso daqui, de gerar resposta imunológica, gerar memória imunológica e gerar anticorpos, para que se um dia a gente vier a ter contato com o patógeno, a gente não desenvolva os sintomas da doença, né? O nosso corpo consiga ter uma resposta e neutralizar aquela infecção de maneira muito mais rápida. Então agora nós vamos ver um vídeo, que ele é um vídeo sucinto, mas muito explicativo, né? Que fala sobre essa questão da vacinação e da resposta imunológica. Vamos lá ver. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho e o corpo usa 2 estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção,
Mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele, simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. Bem, então agora nós vamos estar dando continuidade aqui, né, com o sistema linfático. O sistema linfático é uma rede muito complexa de órgãos linfóides, vasos linfáticos, que produzem transportam linfa. A gente vai falar sobre cada coisinha, não se preocupem, tá? Então, o sistema linfático, ele tem a grande função de fazer o transporte de linfa pelos tecidos, né? E fazer a circulação de líquido nos tecidos. Então, a gente vai já ver como. Primeiro de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre as funções. Muitas das vezes, o sistema linfático ele é estudado junto ao sistema imunológico, porque em certas atividades, eles estão juntos, eles trabalham juntos, como a gente viu ainda há pouco, né? Então, a partir nele, circulam muitas células de defesa. Então, elas conseguem passar dos vasos sanguíneos, né, para os vasos linfáticos. Então, uma das funções é a defesa do organismo. Deixa eu alterar aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui. É a defesa do organismo, né? Os glóbulos brancos presentes na linfa, na verdade, eles circulam pela linfa, é a via de transporte deles, tá? Aqui a gente tem a absorção no intestino, lipídios, tá? A gente tem também drenagem. Essa é uma função fundamental do sistema linfático. Eu tenho certeza que alguém já ouviu falar sobre drenagem linfática. Sim, é justamente para isso, para a retirada do excesso de líquido que está circulando no corpo. Essa é a drenagem, né? Então, ela retira boa parte do plasma, e a gente sabe que o plasma ele é constituído de maior parte de água, né? E aí ele faz essa troca para também auxiliar a liberação de água, né, do corpo. Transporte de substâncias. Então, muitas substâncias que estão dissolvidas no plasma, elas conseguem atravessar. Como que ela faz isso? Essa figura, ela representa mais ou menos. Aqui seria um vaso sanguíneo e aqui um vaso linfático. Então, você consegue ver a transferência de um lado para o outro, de células, mas principalmente de líquidos, né? Como água. Esses são os constituintes do sistema linfático. Então, aqui a gente tem a linfa, os vasos linfáticos e os órgãos linfáticos, tá? Os principais constituintes são linfa, vaso linfático, órgão linfático. De novo, linfa, vaso linfático, órgão linfático. Ok, mas que órgãos seriam esses? A gente tem vários. A gente tem aqui os linfonodos, tá? A gente tem as amígdalas, a adenoide, a gente tem o baço e a gente tem o timo, tá? A gente vai ver que muitos aqui, de todos esses, o que tem mais atividade na nossa vida adulta são os linfonodos. Bem, vamos começar a falar da linfa. Tô falando de linfa, e a pessoa tá... Linfa? Mas enfim, vamos falar de linfa. O que é a linfa? A linfa é o líquido
que se acumula entre os tecidos, é o líquido que circula pelos vasos linfáticos, né? Sua composição é muito semelhante à do plasma. Por quê? Porque eu já falei que o vaso ele troca substâncias, algumas que estão dissolvidas no plasma sanguíneo, né? Lá do vaso sanguíneo. Então ele acaba tendo uma composição muito semelhante ao plasma sanguíneo. Uma exceção é porque ele tem uma quantidade de proteínas muito menor, tá? Mas lá na linfa circulam grande quantidade de leucócitos, principalmente linfócitos. Também podem conter micro-organismos, né? Então a linfa percorre o sistema linfático lentamente sob pressão devido à compressão provocada pelos movimentos dos músculos. Então, nas artérias, por exemplo, os vasos sanguíneos, a gente tem vasos que são pulsáteis, né? Que eles conseguem se contrair, existe uma parede muscular ali ao redor, e aí ele consegue se contrair fazendo o movimento do sangue, porque a gente sabe que, eu já falei para vocês, que o sangue ele está em constante movimento no nosso corpo. Mas o vaso linfático, ele não tem essa capacidade, não tem esse revestimento muscular que faz com que a gente empurre o líquido linfático, né? Então é necessário o movimento dos músculos adjacentes, né? Movimento do corpo para fazer com que esse líquido ele flua, né? Por isso que muitas das vezes, quando a gente tem um acúmulo, né, de linfa, a gente tem também nos órgãos que vão contra os órgãos mais externos, né? Por exemplo, nas pernas, né, nos membros inferiores, tá? Pela questão da pressão também. Aqui é um exemplo de como que ocorre essa troca. Aqui tem um capilar sanguíneo, tá vendo? Aqui são os leucócitos, aqui uma camadinha de célula e aqui a linfa. Então aqui a gente tem a troca, a passagem, tá vendo, de certos tipos de leucócitos. Olha aqui, ó, principalmente linfócito, vai, chega para cá. Então ele fica fazendo essa passagem. Por quê? Que é o modo como ele faz de transporte, né? Transporte rápido, porque daqui ele vai chegar no linfonodo, que é onde tem o acúmulo. A gente vai falar ainda sobre o linfonodo. É para ele fazer o transporte mais rápido, certo? A gente tem os vasos linfáticos, que é que faz a condução da linfa, né? Então, eles têm a função de drenar o excesso de líquido circulando nos vasos, tá? Que são as linfas. Então, a gente tem dois tipos, ductos, que são vasos maiores, e capilares, que são vasos menores. Então, aqui nessa figura, você vê sempre os vasos linfáticos, eles vão estar bem coladinho aos vasos sanguíneos, tá? Então, eles são intimamente ligados, estão muito próximos ali. Por quê? Para fazer essa passagem rápida de células, tá? Dos linfócitos. Então, você vai ver sempre uma cadeia linfática próxima de uma cadeia sanguínea, né? Dos vasos sanguíneos, tá? Então, aqui a gente tem esses vasos de maior calibre, que são chamados ducto, e quando ele vai se ramificando e vai ficando mais fininho, eles são chamados de capilares, certo? Então, a gente já falou de linfa, de vasos, vamos começar a falar de órgãos linfáticos, tá? Como linfonodos, amígdalas, adenoide, baço e timo. Vamos começar a falar do linfonodo. Linfonodo é a estrutura mais importante, é o órgão linfático, digamos assim, mais importante do sistema linfático, tá? Então, eles são pequenos órgãos, né? São assim, ó, no formatinho tipo de um feijão, um formato de um feijão, né? E ele está ali ao longo do canal do sistema linfático, né? Aqui, a gente tem armazenado muitos glóbulos brancos, né? São as células de defesa, né? Que é de linfócito, que a gente tem, digamos assim, uma concentração, uma reunião ali dessas células, né? Lembra que eu falei para você no sistema imunológico que quando uma célula apresentadora, ela caminha pelos vasos linfáticos para que faça com que essas células cheguem ao linfonodo? Então, tá bem aqui, vai chegar lá na reunião, né? Então, quando ele se distribui, quando a gente tem um conjunto de linfonodos, vários linfonodos, a gente tem um gânglio ou cadeia ganglionar. A gente vai já entender melhor isso. Então, por aqui, os linfonodos, eles tendem a se aglomerar. Então, a gente tem essas regiões de gânglios, tá? Como aqui na axila, que é o conjunto de vários linfonodos, tá? Tem uma parte aqui no pescoço,
tem o gânglio na virilha. Então aqui você imagina, quer dizer que quando fica dolorido, que é o que a gente chama de íngua, exatamente, quando a gente chama de íngua, é que geralmente fala assim, você tá com íngua, então é porque você deve estar com alguma infecção. Sim, real. Porque lá ocorre a apresentação de micro-organismo, pode chegar micro-organismo até lá, sim, né? Então, quando ocorre uma infecção, podem aumentar de tamanho, ficar dolorido, tá? Então, quando estão reagindo aos micro-organismos invasores. Às vezes, esse acúmulo nem é tanto por micro-organismo, é porque vai se chamando muitas células para ali, eles vão se acumulando, vão inflamando, né? Vão aumentando esses linfonodos de tamanho, tá? A gente tem também amígdalas, né? Ou tonsilas palatinas. Esses órgãos que eu vou falar, eles não têm assim tanta função, tanta que tem pessoas que retiram, mas ele existe e ele tem algum motivo, nem que seja para inflamar, né? Então, ele tá ali na parede lateral da faringe, tá? Então, olha aqui, vocês podem visualizar. Aqui tem linfócitos, é por isso que muitas vezes também eles podem inflamar, porque a gente tem células de defesa aqui. Passou um patógeno aqui, se acumula nesses locais, né? Começa ali a batalha para destruir o patógeno e aí você tem a garganta inflamada. Tem também essas adenoides, né? Que é nessa região bem aqui, a parte posterior nasal, né? Da faringe aqui. Durante a infância que se inicia uma hipertrofia, né? Então, se iniciar uma massa, ela já não tem tanta função na nossa vida adulta, tá? Outros são o baço, né? O baço já é um órgão muito importante, é um órgão muito irrigado por sangue, né? Então, o baço, ele está situado aqui entre o estômago e o diafragma, tá? Então, a gente está vendo bem aqui o baço, ó. Aqui é uma ampliação do baço. Ele é altamente vascularizado. O que significa? Significa que tem muitos vasos sanguíneos ali. É por isso que quando a pessoa tem uma perfuração no baço, gera uma hemorragia interna, é um quadro de muito risco, né, para a vida da pessoa. Então, lá ocorre várias coisas, tá, gente? Ocorre várias coisas. Destruição, né, através de células de defesa, eles destroem restos de tecidos, substâncias estranhas, hemácias ali que estão velhas que precisam ser desgastados. Armazenamento de sangue, né, porque ali é muito vascularizado, então acaba se tornando também um reservatório, uma grande quantidade de sangue ali passando. Tem tecidos linfóides, então ele participa da resposta imunológica, tem células de defesa ali também, tá? Então também ele acaba irrigando sangue e acaba participando do sistema imunológico por isso, tá? A gente tem o timo, que é um outro órgão. Ele fica bem aqui, ó, nessa direção, na frente da artéria aorta, atrás do osso externo, nosso ossinho que passa bem aqui, né? E ele atua no desenvolvimento do sistema imunológico, mas ele é muito mais ativo, né? Quando a gente é mais novo. Quando a gente já passa da puberdade, ele atrofia, porque ele começa a perder a atividade. A única função dele conhecida, principalmente lá na nossa infância, é que ele produz e ele matura o linfócito. O que é maturar? É tornar ele apto para a atividade, né? Para que ele exerça a sua função, certo? Então, ele evolui, ou seja, ele diminui de tamanho, ele atrofia, conforme a gente for ficando mais adulto, né? A circulação linfática é responsável pela condução. Então, aqui, essa figura, ela exemplifica uma circulação linfática. A gente tem aqui capilares linfáticos sempre perto de capilares sanguíneos, já falei para vocês isso. O sistema linfático coleta a linfa através de capilares e conduz para o sistema linfático, tá? Então, a linfa percorre, né, por pulsação, graças à contração do músculo. Então, aqui não é uma artéria, um capilar pulsátil, ele precisa do músculo adjacente, né? E aí ele fica trocando líquidos com os vasos sanguíneos, certo? Então, se um vaso desse ele sofre uma obstrução, o líquido se acumula, gerando um quadro que se chama edema. Acho que todo mundo já ouviu falar do edema. Aqui nós vamos ver uma situação
né, uma ilustração de como que seria o vaso sanguíneo. Vamos ver aqui. Aqui vocês estão vendo, ó, aqui vocês estão vendo os vasos linfáticos distribuídos no nosso corpo. Então, todas essas ranhurinhazinhas aqui, ó, são vasos linfáticos. Essas estruturas aqui nodulares são os linfonodos. A união desses linfonodos é o que a gente chama de gânglio, tá? Como, por exemplo, aqui na axila, certo? Aqui o gânglio na virilha. Então, aqui é a reunião desses linfonodos, certo? Aqui ele vai mostrar como ocorre a troca de substâncias. Aqui em vermelho é um vaso sanguíneo, aqui é um vaso linfático. Então, vocês vão visualizar como que ocorre essa troca que eu estou falando. Vocês estão vendo? Muito bem. Fez a troca, passou as substâncias de lá do vaso sanguíneo para o vaso linfático, ele começa a percorrer, né? Então, ó, vocês podem visualizar que está começando a percorrer e vai chegar aonde? No linfonodo. A gente vai ver agora como é a estrutura de um linfonodo aqui. Então, o linfonodo, ele é assim, ó, circular, formatinho de feijão, cheio de células de defesa dentro, certo? Que vão o quê? Capturar essas moléculas, né? Essas substâncias de troca. Então, aqui a gente vê, ó, gânglios, diversos gânglios, que são os encontros dos linfonodos. Então, isso que forma essa rede dos vasos linfáticos, né? Que vão conduzir, certo? Ok? Então, assim, qual a importância do fluxo dessa linfa? Primeiro, fazer a drenagem, né? Porque uma drenagem insuficiente pode levar ao acúmulo que se chama edema, que são essas coisas que vocês podem visualizar aqui, ó. Vocês podem visualizar aqui, esse acúmulo aqui, por exemplo, um pezinho normal e aqui um pezinho só edema, né? Acúmulo de líquidos. Essas linfedemas, elas podem causar deformidades. Bloqueio do vaso linfático pode até causar um dano, né, ao tecido daquela região, como por exemplo aqui no pé e aqui na mão, certo? Muito bem, vamos começar o sistema endócrino, tá? Então, o sistema endócrino é o outro sistema, né, que a gente vai estar estudando. Então, ele atua junto ao sistema nervoso. O sistema endócrino, ele coordena todas as funções do nosso corpo, né? Então, o sistema nervoso, ele vai lá e vai prover informações ao endócrino. Tipo assim, quem controla é o nervoso. O nervoso vai lá e atua no endócrino. E o endócrino, ele acaba atuando na regulação de diversos outros órgãos que a gente vai ver. Qual a principal função do sistema endócrino? Produção de hormônios e, consequentemente, controle, auxiliando no controle e funcionamento de outros órgãos. Então, é produção de hormônios através de glândulas endócrinas que são lançadas na corrente sanguínea. Dessa forma, ele vai controlar e auxiliar o controle e o funcionamento de outros órgãos. Que outros órgãos? Vamos já ver. Então, a gente tem como os constituintes hipotálamo, hipófise, glândula tireoide, todo mundo já ouviu falar, paratireoide, suprarrenal, pâncreas, timo e as gônadas, que são os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Então, aqui a gente tem, ó, hipotálamo, hipófise, tudo aqui no cérebro, né? Tireoide, paratireoide, timo, pâncreas, a gente tem as adrenais ou suprarrenais, que estão aqui acima do rim, os ovários na mulher e os testículos nos homens. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o hipotálamo. O hipotálamo, ele está localizado no diencéfalo, né? E ele exerce um grande controle sobre a hipófise por meio de conexões neurais.
e também por substâncias, conexões neurais e por liberação de substâncias, que são chamadas de fatores de liberação, ou GNRH, tá? Ele produz 2 hormônios muito importantes, que é o ocitocina e a ADH, que é o antidiurético. Esses são produzidos no hipotálamo e armazenados na hipófise, certo? Então, eles se comunicam, eles estão basicamente juntos, aqui o hipotálamo e a hipófise, aqui no diencéfalo, então eles se comunicam aqui, ó, são muito perto. Então, ambos aqui estamos falando de região cerebral. A hipófise é uma outra pequena glândula ovoide, né? Aquela aqui, ó, formatinho de pera, de formato ovoide, né? Então, ela é também chamada de pituitária. É hipófise ou pituitária. Então, ela tá logo abaixo do hipotálamo, tá? Então, a gente tem a parte adenohipófise e a parte neurohipófise, tá? A adenohipófise, que é essa parte bem aqui, ela controla, né, ele secreta hormônios e ela é estimulada pelos fatores de liberação, aquele GNRH que eu falei para vocês. E a neurohipófise, que é esse bem aqui, ó, ela é controlada por impulsos nervosos, estão vendo? Feixes de impulsos nervosos, certo? E ela armazena a ocitocina e a ADH. Aqui a gente tem um esquema geral, porque a hipófise ela influencia no funcionamento de vários órgãos, por isso que o sistema endócrino é muito complexo, tá? Mas vamos desenvolver até que você consiga entender, tá? Então aqui a gente tem o hipotálamo, aqui essa daqui é a hipófise. Essa parte em rosinha é a adenohipófise, essa parte amarelinha é a neurohipófise. A neurohipófise ela não produz hormônios, ela só armazena. Ela armazena para que no momento que for preciso seja liberado. A ocitocina e a ocitocina que vai atuar nas glândulas mamárias e no útero, né? E o ADH que vai estimular a filtração lá no rim, certo? Então, a gente tem a adenohipófise também estimulando a liberação da prolactina, a prolactina que vai atuar na glândula mamária, né, para a produção do leite. A gente tem FSH, né, ela estimulando a produção de FSH e LH, que são hormônios que vão atuar aqui nas gônadas, né, para a produção de estrógeno, progesterona e testosterona. Aqui ela tem liberando o TSH vai lá atuar na tireoide e vai estimular com que a tireoide produza os hormônios T3 e T4. Aqui a gente tem também o ACTH estimulando a atividade da suprarrenal, né, produzindo catecolaminas como a adrenalina. E aqui a gente tem ela liberando o GH, que atuando no osso para estimular o crescimento ósseo, certo? Então vamos começar a falar da tireoide, ok? Então a tireoide ela é anterior à traqueia e abaixo da laringe. Então tá aqui, ó. Ela tá anterior à traqueia, logo abaixo da laringe. Então a gente tem aqui, ó, parecendo uma borboletinha, né? Mas na verdade essas estruturas se chamam os lobos, né? São o lobo direito, o lobo esquerdo. Então aqui ela é composta por células foliculares que secretam 2 hormônios. Então veio lá da hipófise, o TSH, estimulou a tireoide vai começar a produzir os seus hormônios, que são T3 e T4. Esse daqui, T3 e T4. T3 na ação imediata e T4 ação mais lenta, certo? Quando a gente tem uma alteração nesses hormônios, né, seja para mais ou para menos, a gente pode ter o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, tá? As células parafoliculares, elas já ali regulam o metabolismo do cálcio através da calcitonina, né, que é outra substância secretária. A gente sabe que o cálcio é muito importante para a composição da matriz óssea, contração muscular, coagulação sanguínea, então, e excitabilidade das células nervosas. Então, cálcio, quando a gente pensa cálcio, a gente pensa só osso, né? Mas, na verdade, não. O cálcio, ele atua em diversas funções dentro do nosso corpo. A tireoide, basicamente, é a parte posterior da tireoide, tá? Então, na parte anterior é a tireoide, a parte posterior é a paratireoide, tá? Que é a parte de trás, digamos assim, tá?
Então ela secreta esse hormônio paratormônio, tá? Por aqui, que estimula a absorção do cálcio dos alimentos pelo intestino e reabsorção pelos tubos renais, aumentando a concentração do cálcio. Então ela é muito importante para gerir essa quantidade de cálcio no nosso corpo. Aqui a gente tem as suprarrenais ou adrenais, que são glândulas que estão aqui na parte superior de cada rim. Estão vendo aqui, ó? São as suprarrenais. Elas secretam hormônios importantes, como hormônios esteroides e catecolaminas, como a adrenalina, e também hormônios mineralocorticoides, como a aldosterona. A aldosterona é muito importante porque ela regula o volume sanguíneo, reabsorção de sódio e, consequentemente, o controle da pressão arterial. Então, quando a gente tem um aumento da pressão arterial, geralmente a gente tem ali a aldosterona atuando, tá? Essas glândulas, elas também produzem um outro glicocorticoide, que é o cortisol, muitíssimo importante para o metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras. Então, para que o nosso corpo consiga assimilar e usar sem acúmulos, né, esses carboidratos, a gente precisa do cortisol. Mas ele é alto, ele é excesso, ele também pode gerar um problema pra gente. Então a gente tem o pâncreas. Lembra que a gente já falou do pâncreas lá no sistema digestório, mas aqui a finalidade é outra. Estou falando do sistema endócrino. Então aqui o nosso alvo são as ilhotas de Langerhans, que são as produtoras de hormônio. Então aqui a gente tem células alfa e células beta, produzindo insulina e glucagon, ok? Então, a gente tem, eu vou falar um pouquinho para vocês como funciona essa questão da insulina e do glucagon. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um alimento, a gente começou a comer, a gente tem um aumento da taxa de glicose no sangue. Você começa a comer, digerir o carboidrato, vai liberando a glicose, aí você tem um aumento de glicose no sangue. Esse aumento da taxa de glicose, ela estimula as células betas e inibe as alfas. Quando ela estimula a célula beta, essas células elas começam a liberar insulina. Para que essa insulina? Porque a insulina ela vai chegar até o fígado e ela que vai lá e vai facilitar a entrada da glicose no fígado para ser armazenada. Mas por quê? Porque o nosso organismo precisa armazenar glicose. A glicose que o nosso organismo utiliza para o metabolismo é a que está armazenada, não a que está circulando pelo nosso corpo. Se a gente tiver uma taxa muito alta de glicose circulando no nosso corpo, a gente pode vir a ter o quê? Diabetes, tá? Então, o ideal é que essa glicose seja armazenada. Esse é o funcionamento normal. Então, a insulina vai lá, tá? Ela facilita a entrada da glicose. O fígado consegue absorver a glicose e armazenar ela na forma de glicogênio. Ele transforma a molécula para armazenar. Muito bem, passou aqueles horários de você comer antes de dar fome de novo, você começa a ficar aqui de estômago vazio, aí começa a dar fome, né? Então você baixa a taxa de glicose lá no sangue. Quando essa taxa de glicose está baixa, isso estimula a célula alfa e inibe a beta, né? Então quando ela começa a estimular a alfa começa o quê? A liberar glucagon. E qual é a função do glucagon? É fazer com que o fígado chegue até o fígado para induzir o fígado a quebrar esse glicogênio que estava armazenado, transformar ele novamente em glicose para que ele seja liberado para o nosso corpo e aí a gente tem um aumento da taxa. Então, a insulina e o glucagon, elas fazem o quê? O controle ali do nível de glicose no sangue, tá? E aí a gente tem o timo, a gente já falou do timo ainda há pouco, né? O timo, ele evolui quando a gente está numa vida adulta. Mas quando a gente está numa vida criança, ele tem uma função principalmente de maturar os linfócitos. E como ele faz isso? Através de produção de hormônios. Então ele produz certos hormônios que regulam, né, a produção e a maturação do linfócito. Por isso que ele também está aqui no sistema endócrino, tá? E aí a gente tem as gônadas, né, que são as glândulas sexuais, como o ovário e os testículos. Então eles produzem os gametas, mas o nosso objetivo aqui é em relação aos hormônios, como estrógeno, progesterona e testosterona. Então os ovários, como você pode ver aqui, eles produzem o estrógeno e a progesterona. Então, muito bem, chegou lá da hipófise, a hipófise liberou FSH, LH, isso vai dar o estímulo para o ovário e para o testículo produzir os seus respectivos hormônios.
E aí ele começa a produzir o estrógeno e a progesterona no ovário, certo? E ele é importante para o desenvolvimento e funcionamento dos órgãos femininos, né? Principalmente os órgãos sexuais. Produção para ovulação, que a gente vai ver, tá? Então, principalmente expressão das características sexuais, principalmente aquela fase da adolescência, né? Que você tem o desenvolvimento da mama, distribuição da gordura no quadril e na mama, tá? Nas coxas, distribuição de pelos pubianos, como por exemplo, maturação de órgãos genitais, ok? E aqui a gente tem os testículos, né? Os testículos são muito importantes, né, para a produção de testosterona, certo? Que é controlado da mesma forma pelo FSH lá na adenohipófise. Então, a testosterona, ela auxilia na maturação do espermatozoide, né, o espermatozoide que está sendo produzido ali no testículo. Ele também é responsável pelas características sexuais masculinas. Crescimento e desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos, distribuição dos pelos no corpo, seja pelos pubianos, aumento da laringe, né? É por isso que o homem vai tendo também alterações na voz, adquirindo as características sexuais masculinas. Então vamos iniciar o último sistema, que é o sistema tegumentar. O sistema tegumentar, ele é dividido entre a pele e seus anexos. A pele também é chamada de tegumento, por isso que é sistema tegumentar. Então as principais funções são sensação, né? A gente sabe que através da pele você consegue sentir dor, calor, tato, certo? Proteção, que eu falei para vocês que lá no imunológico, que a pele ela faz parte da imunidade inata, né? Então, como você pode ver aqui. Então, não só agentes biológicos, microbiológicos, mas agentes químicos e físicos. Então, ela é um revestimento de proteção. Mas também termorregulação, porque é através dela que sai o quê? Suor, né? Secreção, que é para regular, manter a textura e umidade do nosso corpo. Então, o sistema tegumentar compreende a pele e os seus anexos, que são unhas, glândulas e pelos. A pele é o maior órgão do corpo humano, um órgão elástico, tá? Áspero e regenerador, envolve todo o organismo, né? Então, ela auxilia na resposta imunológica. A pele é o principal órgão do sistema tegumentar, certo? Então, todas as funções estão basicamente na pele. Protege contra substâncias, excreção do suor, que é para o equilíbrio térmico, tá? Detecção de estímulos e também metabolismo da vitamina D, que a gente adquire através dos raios solares. A pele é dividida em 3 camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme, certo? Então, a epiderme, epi é sobre, derme é pele, tá? A epiderme é a camada mais externa, é a camada que está mais aqui para fora. A derme, a epiderme, derme e hipoderme, é como se fosse de fora para dentro, tá? Então, aqui a gente tem uma camada mais externa, que é a epiderme, essa daqui é a derme e a hipoderme. A epiderme é uma região avascularizada. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não tem muitos vasos sanguíneos. É por isso que quando você corta, né, quando você machuca, quando você machuca a epiderme, tá, gente? Não vamos cortar, mas eu me corto sanga. Mas quando você corta a epiderme, você não consegue visualizar sangramento, porque ela não tem vasos sanguíneos, né? O que ela tem são muitas outras coisas, como a gente pode ver aqui. Melanócitos, que são as células produtoras de melanina, olha aqui a melanina. Melanina é responsável pela coloração da pele. A gente tem a queratina, que é produzida aqui pelos queratinócitos, né? Que é uma proteína que protege o corpo contra o ressecamento, mantém essa umidade natural da pele. Células de Langerhans, que é aqui a resposta imunológica que eu falei para vocês, são as nossas células de defesa na pele. As células de Merkel também, que são células responsáveis pela sensação do tato, quando você pega, quando outra pessoa pega, é através dessas células que você tem essa sensação do toque, né? A derme é uma camada totalmente diferente da epiderme. Então aqui a gente tem a derme e aqui a gente tem a epiderme, desculpe, e aqui a gente tem a derme e a hipoderme embaixo. A derme já é diferente, ela tem muitos vasos sanguíneos. Aqui na figura você pode observar, a epiderme não tem vasos. Olha aqui a derme,
irrigada de vasos sanguíneos, tá vendo? Então aqui a gente já tem terminações nervosas, a gente já tem o folículo piloso, a raiz do folículo piloso, glândulas sebáceas, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, tá? Uma curiosidade bem interessante é o seguinte: quando você retira, eu disse para você que a epiderme é uma região avascularizada, né? Então você não sente tanta dor. Então quando você retira o pelo bem aqui, você não sente dor. Mas quando você arranca da raiz, em certos processos de depilação que arranca da raiz, você arranca da derme, que tem terminações nervosas, que tem vasos sanguíneos, aí você sente dor, com certeza, quem já passou sabe. Então, por isso que é a diferença, principalmente. E a gente tem a hipoderme, né, que já se une à derme, que já tem muita quantidade de tecido adiposo, certo? Que é como se fosse o isolante térmico e reserva energética do nosso corpo. E a gente tem os anexos da pele, como a unha. A unha é isso daqui, ó, composta de queratina dura e células epidérmicas. Então, na unha a gente tem aqui uma borda livre, que é a borda que fica fora da unha. A gente tem o corpo da unha. A gente tem essa estrutura esbranquiçada que se chama lúnula. E aqui a gente tem a raiz. Revestindo essa unha, a gente tem a cutícula, né? A cutícula ela é importante para prevenir, né, da entrada de agentes infecciosos aqui na nossa unha. Aqui a gente tem o pelo, né? A maioria da parte do pelo a gente tem pelo em toda parte do corpo. A gente tem cabelos, a gente tem cílios, a gente tem sobrancelhas, a gente tem na axila, a gente tem pelo pubiano, o homem tem bigode, barba. Então a gente tem pelo em muito lugar do corpo, né? A principal função dele é proteção, principalmente, né? Que você consegue sentir que tem algo diferente lá no seu corpo, né? Mas também percepção, certo? Percepção de temperatura você também consegue sentir por lá. O folículo piloso também é uma importante via para a secreção de suor, como por exemplo através dos nossos poros que a gente soa, né? Que é chamado isso daqui. Então aqui a gente tem a parte visível, que é a haste, e aqui a gente tem a raiz, que é situada na derme, o folículo piloso, né, que é essa parte aqui, tá vendo? Que rodeia a raiz do pelo. E aqui o músculo eretor. É por isso que o nosso pelo, né, em relação à variação de temperatura, ele pode se movimentar através desse músculo eretor do pelo. Então a gente tem a glândula sebácea, que a principal função é a produção de sebo, certo? É uma substância oleosa responsável por lubrificar a pele, prevenir a evaporação excessiva de água, certo? Então não existe glândulas sebáceas na palma da mão e nem nos pés. A gente vai ver que o que tem nessas regiões são as glândulas sudoríparas, tá? Então as glândulas sudoríparas são responsáveis pela sudorese, suor, tá? Então a gente tem muitas glândulas nesses, como na axila, região púbica, palma das mãos, ponta dos pés, certo? Então a gente tem glândulas ali nas regiões axilares, certo? Então qual é a função dela? Produzir suor para regulação térmica também. Então é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, voltem no vídeo quantas vezes forem necessário. Eu estou à disposição para receber as suas dúvidas, então me mandem as suas dúvidas, seja pelo WhatsApp, seja pelas plataformas que a gente está utilizando. E não se esqueça de fazer a atividade relacionada a esta aula, tá ok? Então, muito obrigada e fiquem bem.